Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. É o seguinte, tá chegando agora o nosso querido pastor, doutor Egnaldo Pinheiro. Pois é, hoje é dia do Divan, no Divan, aqui da Rede 316. E a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo hoje. Eu quero muito sua atenção. Você que tá chegando na 316 agora, o assunto de hoje é transtorno disruptivo da desregulação do humor. O famoso TDDH. E a gente vai desembolar aqui, vamos trazer detalhes. Doutor Egnaldo tá preparadíssimo para tirar todas as dúvidas para você em relação a esse assunto. Então convida aí, né, o pessoal para poder acompanhar. Manda o link da 316 aí para aquela pessoa que tem alguém na família com esse transtorno, alguém que esteja passando por esse tipo de dificuldade, tá bom? Esse desafio aí. Então convida para estar com a gente agora aqui na Rede 316, no nosso Bom Dia Rede 316. Deixa eu ver se o nosso querido doutor Egnaldo já está me ouvindo. Doutor Egnaldo, bom dia, graça e paz, bem-vindo. Bom dia, Nayan, tudo bem? Graça e paz. É um privilégio estar contigo aí nesta manhã. Pastor Elber tá tirando um tempo para descansar, né? Isso. Então, aproveitar esse momento aí. Pois é, pastor. Privilégio todo meu estar com você aqui na parte da manhã, substituindo o nosso querido pastor Elber e fazendo aqui esse quadro contigo. Aliás, estou aqui curiosíssimo para aprender sobre o assunto de hoje. Eu acredito que vai ser importante demais para todos que estão ouvindo a Rede 316. De repente, não tem ninguém que está ouvindo agora que passe por esse tipo de situação, mas conhece alguém, conhece uma família, né? Conhece, né, alguém no seu contexto de vida aí social que tem esse desafio. Então, é importante a gente falar sobre esse assunto. E eu queria saber se eu já posso soltar a vinhetinha pra gente começar, doutor Egnaldo. Tá tudo pronto aí? Tudo pronto. Então vamos nessa, vamos dar o play por aqui. Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Pois é, senta aí no seu sofazinho. Ou você que tá no carro, preste atenção, coloque seu fone de ouvido, se concentre agora que o assunto é importantíssimo, tá bom? E eu já quero começar já abordando o doutor Egnaldo, né? Hoje a gente vai falar sobre transtorno disruptivo da desregulação do humor. É até difícil de falar o nome, né? TDDH. O que vem a ser esse transtorno, o doutor Egnaldo? É muito nome, né? Isso. E a gente começa a observar isso daí, né? Uhum. É interessante porque, assim, lembra aquela criança que ficava com muita raiva e você encontra às vezes o vizinho ou a pessoa que tá ali no shopping fala assim, se fosse meu filho eu ia corrigir. Uhum. E aquela criança tem uma alteração tão grande que ela chega a quebrar tudo, né? Uhum. Que a mãe fica morrendo de vergonha, não sabe o que fazer, aí às vezes naquele alívio vai falar pro outro assim, olha, isso daí, ele sempre faz isso, eu não sei o que eu faço com esse garoto, eu ensino, né? Uhum. E ele pode ter esse transtorno disruptivo da desregulação do humor. Isso é uma designação nova, né? E surgiu. Então, o que é esse transtorno? Ele é um transtorno mental em crianças e adolescentes caracterizado por um humor persistentemente irritável ou raivoso, aqueles acessos de raiva frequente que a criança tem, né? E que são desproporcionais. A pessoa fala assim, é demais, é intenso, né? E aí vai piorando a reação da criança ele olha, compara com o do vizinho e fala, mas o filho do vizinho é tão calmo, ele fica até com raiva de vez em quando, né? Uhum. Mas o meu, ele estoura de uma tal forma que eu não consigo controlar. Então esse possivelmente tem o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Ele foi adicionado, eu falei na semana passada com o pastor Elber, que a gente estaria trabalhando ao DSM-5, né? Que são os nossos manuais de
de doenças mentais, que a gente vai trabalhando, esse de transtornos, né, mentais, certo. E o CID-10, no caso no CID-11 já. Então, quando a pessoa pega lá aquele CID, a gente vai fazer as avaliações, o médico, o psiquiatra, aí esse tá lá no F34.8, né? Que é novo, é uma designação nova, surgiu, foi colocado acrescentado no DSM-5 a partir, acho que de 2013, a primeira vez, com a questão dessas avaliações. Então, em suma, é aquela criança que faz aquela, a gente fala que uns chamam birrento, né? Outros vão olhar assim que ela tem um acesso de raiva e é irritadiço com muita frequência, com muita intensidade, e tem um período também para poder ser avaliado tudo isso daí, né? É interessante porque talvez quem esteja nos ouvindo agora nem sabe, né, que de repente a criança que tem dentro de casa, seja filho, neto, sobrinho, enfim, tenha de repente esse problema, esse desafio aí, né, esse transtorno. E aí, esse bate-papo de hoje pode ser que você comece a olhar com um pouquinho mais de cuidado, né, em relação à criança que você tem em casa aí, ou até mesmo alguém que você conheça aí na vizinhança, no seu contexto social. Então, dito isso, eu queria saber, doutor Aguinaldo, como é que surgiu os estudos desse transtorno, né? Porque você falou no início aí algo interessante, né? Antigamente, né? Esse menino, não sei o que é e tal, as pessoas não sabiam. E aí, claro que chega um momento que a ciência quer saber, né? O que acontece com esses comportamentos. Como é que surgiu aí? Como foi que surgiu esses estudos sobre esse transtorno especificamente? Então, na década de 90, antes ele não tinha esse diagnóstico desta forma, né? Porque ele é muito semelhante, quem estiver nos ouvindo, e você vai lembrar muito bem, que eu lembro numa época que todo mundo falava assim, tudo na escola agora é TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sim. E aí, assim, tem algumas semelhanças, mas tem diferenças aí que são importantes observar. Então, o início desse estudo, ele foi ali na década de 90, quando alguns médicos começaram a observar essas crianças com hiperatividade, né? Mas ao mesmo tempo ela tinha a hiperatividade, a irritabilidade, aquelas irritadiças, né? Acessos de raiva severos estavam acontecendo, e esses sintomas ali estavam interferindo na vida diária, na casa, a vida em casa, a vida na escola, com os amiguinhos, né? Então, percebia isso daí, e os pais ficam, né, meio preocupados em casa, na escola os professores não conseguiam dar conta, então começam a observar, e aí vinha aqueles diagnósticos do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e um outro transtorno, eu até coloquei ali, né, todo, mas é TDO, ou seja, outros, a gente chama no americano, né, TDO, que é o transtorno que vai falar de opositor, né? E a gente vai ter o TDO e vou ver o nome aqui direitinho, né? Porque sempre foge esses nomes, né? É o transtorno opositor desafiador, que é o mesmo TOD. Primeiro vem transtorno desafiador opositor. E aí o que eles observaram nessa questão? Juntando essas mesmas características, tinha um pouco de diferença em relação a isso, em alguns pequenos detalhes, né? Eles tinham essa questão da frequência dos problemas posteriores. A gente chama, os pesquisadores vão chamar de estudos longitudinais, ou seja, aquele estudo que vai seguir naquela mesma pessoa, aquela pesquisa durante alguns anos. E aí eles perceberam que essas crianças, tinham crianças que estavam com essa irritação, essa irritabilidade crônica, esses acessos de raiva, e desenvolveram problemas posteriores de ansiedade e depressão, diferente de quem tem o TDAH, né? Porque tem algumas coisas similares e outras não. E outro detalhe também, né? Que a gente vai entrar aqui, falar um pouco, já falamos aqui no programa há um tempo atrás, que muitos naquela época também estavam sendo diagnosticados como bipolar, né? E aí, na adolescência, eles perceberam que quem tinha esse TD, que eles criou esse nome, né? O TDAH, diferente do TDAH, que é o transtorno disruptivo, né? Da desregulação do humor,
eles desenvolveram, esses tinham mais tendência de desenvolver depressão, ansiedade, e já o que tem o TDAH, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, eles não estavam desenvolvendo a depressão na sua idade adulta. Então, por causa desse motivo, eles começaram a fazer, né, que é a Associação Americana de Psiquiatria, já em 2013, ela adiciona no DSM-5 o transtorno disruptivo de desregulação do humor, TDDH, que nós estamos falando, que aí ele foi classificado como um transtorno depressivo. A gente tem falado muito de depressão, né? Então ele acaba sendo classificado de depressivo. Então tudo começa nessa década de 90, resumindo, né? Quando eles começam a observar os diagnósticos que eram dados para as crianças. Ele é bipolar, ele tem o déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, as semelhanças, algumas características são iguais. No estudo final, longitudinal, eles perceberam que quem tem o transtorno disruptivo de desregulação do humor é um transtorno depressivo, né? E eles estavam desenvolvendo ansiedade e depressão diferente do outro, né? Do outro diagnóstico. Então, observando que é novo, tem estudos, nós vamos encontrar muito mais estudos ainda, mas essa é uma base para que as pessoas tenham a observação em relação a isso. Então, tudo isso passa por um estudo e vai sendo avaliado, não é? Percebeu que não é tão fácil avaliar assim, chegar lá e achou. E tem os neuropsicólogos, a gente vai observar quando fizer a comparação com cada um, que os especialistas vão trabalhando para trazer esse momento e o diagnóstico que seja mais próximo, correto, para que possa ter o tratamento, porque tudo isso tem tratamento. E o que eu observei aqui é que esse transtorno, pelo que o senhor falou aí, os estudos ainda estão acontecendo, não há nada assim concreto, definitivo, ou pelo menos não se encerrou o ciclo de estudos. Parece que a coisa está evoluindo e se descobrindo a cada dia, ou não? Estou enganado, pastor? Sempre, Nayan, vai tendo estudos para poder avaliar, e quando tem um estudo, quando se consegue, né, trabalha um estudo longitudinal que pega desde de uma certa idade e segue a sequência, é importante, porque aí vai se avaliando qual é o final, né? E com isso eles vão ajustando, vão trazendo, e é o caso do TDAH, com contraste com o déficit de atenção e hiperatividade. Características semelhantes, mas o final, no longitudinal, percebia outras questões. E é interessante porque nós vamos estar falando depois a questão da idade, né? Como a gente tem falado que é de criança, mas assim, ele tem uma faixa etária. Quando a gente pega o DSM-5 na característica de diagnóstico, por exemplo, embora tenham feito estudos de 2 anos até os 17, aparece estudo em relação para observar, eles evitam de trazer o diagnóstico antes dos 6 anos e após os 18 anos. Então ele está na idade da infância, né? Entre os 6, né? Embora tenha sido estudado a partir dos 2 anos, né? Porque vai que a questão da faixa etária, o crescimento e aquela observação que já tem do desenvolvimento da criança, né? E aí quando começa a se observar tudo isso, o DSM-5 ele vai trazer entre 6 até, não pode ser menos de 6 e nem mais de 18, veja a idade adulta. Ele pega a idade da infância e a adolescência, vai se observando aí. Então, como você disse, estudo tem aí para muito mais aí para se acompanhar, ver quais são as diferenças, o que aconteceu também, e quando tem um estudo longitudinal é muito bom. Antes da gente falar sobre os contrastes e o que diferencia esses T's aí, reticências, qual é o profissional, como é que se chama o profissional, qual o nome que a gente dá ao profissional que cuida dessa área específica, pastor Eguinaldo? Então, Nayan, cada um deles a gente vai trabalhando conforme os pesquisadores. Por exemplo, o TDAH, ele é um transtorno neurológico. Então, um especialista em neurologia também, um psicólogo. E aí os especialistas a gente vai trabalhando. Primeiro detalhe, sempre a gente fala aqui, aonde é levado?
vai no médico, o médico começa a fazer todos os exames e ali trabalha, vai no pediatra, né? Dali então vai ao psiquiatra e do psiquiatra no final chega pra gente ao psicólogo para poder estar trabalhando. Se vier direto pra gente ao psicólogo, a gente vai pedir também que tenha a equipe para poder estar acompanhando, para poder ver, porque como sempre a gente fala, o psicólogo ele vai trabalhar ali, o psicólogo que é especialista com infantil, com crianças, ele vai trabalhar na parte lúdica e vai trabalhar com ele, não usa medicamento. Se precisar de medicamento, a gente encaminha para o psiquiatra para orientação em relação a isso, mas sempre, e a maioria das vezes, passa-se pelo médico, pelo neurologista primeiro, pediatra, aí o neuropediatra, né? Chega lá pra gente, o neuropsicólogo chega na gente aí. Eu te perguntei isso porque aqui em Pedro Canário, né? Na cidade onde eu moro, eu lancei um aplicativo na cidade que é uma espécie de guia comercial, de busca comercial, e aí a gente tá a todo momento cadastrando profissionais, né? Nesse aplicativo. Legal. E porque assim a população vai ter ali na palma da mão, né, no seu aplicativo ali, né, que tiver precisando de qualquer empresa profissional, ela busca ali, acha o contato e tal. E aí eu cadastrei semana retrasada uma neuropsicopedagoga, até difícil de falar. Neuropsicopedagoga, fantástico. Aí eu li a descrição, né, fui entender, me deu uma curiosidade, assim, eu falei, o que essa mulher faz, né? O que ela faz? Aí ela é especialista em neurodesenvolvimento infantil, aí ela entrou o TDAH, né? Isso. Autismo, Down, dislexia, o TOD, que é o TOD, né? Também. Isso. Síndromes, dificuldade de transtorno de aprendizagem, diagnóstico, intervenção, tal. Enfim. Aí, por isso que eu tô te perguntando se de repente é esse neuropsicopedagogo, né? Que trata especificamente do que a gente tá falando hoje, ou tem um profissional mais específico? O especialista, ele é bom e vai chegar porque ele vai fazer o diagnóstico. Por exemplo, eu não faria o diagnóstico, né? Mas o neuropsicopedagogo, ele vai entender tanto a parte neurológica e a psicologia e a parte do estudo, que é a pedagogia, né? E como que vai ser identificado? Geralmente na escola a pessoa fala, olha, que a criança tem um déficit de aprendizagem, ele é muito ativo, hiperativo, ele é irritadíssimo, então tá qual dessa? Então ele vai fazer o diagnóstico, o psicodiagnóstico que a gente chama, né? Vai trazer essa criança para um psicodiagnóstico e vai trazer uma avaliação mais precisa, podendo até, assim, se necessário, ele mesmo pedir para encaminhar, precisa procurar um psiquiatra também, e as orientações para o ensino e também as técnicas para que a criança possa aprender, porque a gente acha que a pessoa não consegue aprender, não, ela tem um tempo diferente dos demais, então ela tendo um bom diagnóstico, já sendo preparado, fica muito mais fácil para poder, quem já conhece, quem vai estar trabalhando e qual o profissional para poder ajudar, né? De repente antes a gente falava assim, precisa de uma aula de reforço, porque meu filho não consegue aprender. Qual é a dificuldade? Então tem uma forma, tem a técnica, e quando ele passa por um diagnóstico que aproxima ou mais preciso, ajuda nesse desenvolvimento da criança, tanto no seu desenvolvimento intelectual, cognitivo, quanto também físico, né? Para poder trabalhar as questões dele do ensino, do desenvolvimento mesmo, né? Entendi. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa então. A gente já seguindo aqui no nosso bate-papo, eu tô muito curioso para saber os contrastes e o que diferencia esses T's aí que o senhor falou, né? O TDDH para o TDAH e o TODO, né? O todo, e o TOD, né? TOD. Como é que a gente diferencia? Todo aí eu coloquei errado, é o TOD. É o TOD também, né? Ah, tá, entendi. É o TOD e o TDO é o mesmo, né? É porque é o transtorno opositor desafiador. Entendi. E numa americana parece o transtorno desafiador opositor, né? Entendi. Então é o mesmo aí, tá? Agora, a gente vê justamente, são os três, né? Que é o transtorno transtorno disruptivo, vamos lá. Vamos lembrar aqui, falar o nome direitinho, né? É o transtorno
disruptivo da desregulação do humor, que é o TDAH, e tem o TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? Lembra que um tá falando, terminando com TD, transtorno disruptivo, o outro D, de desregulação do humor, termina com humor, e o outro TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? Características, às vezes eles têm parecidos, mas eles têm fazem uma diferença em uma parte. Então vamos, né, por partes, né, essa diferença deles ali. Primeiro, o TDAH, como nós falamos, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Olha que legal aí, você cadastrou uma psiconeuropedagoga, uma neuropsicopedagoga, né? Então, ela conhece essa parte do neurodesenvolvimento, que são aqueles problemas que vai acontecer lá na escola de desatenção, não só lá, mas em outros momentos, a hiperatividade e a impulsividade, né? Aquela criança que, além de ser impulsiva, agitada e não presta atenção, tá lá a professora se descabelando, ou o professor lá, né? Que essa criança não consegue aprender, ela não para nem um minuto, e aí colocava TDAH, né? Então o diagnóstico vai fazer. Então o que tem a diferença? Vamos observar. A criança com transtorno do disruptivo de regulação do humor, ela apresenta várias características iguais ou parecidas, né, de hiperatividade e impulsividade, igual ao TDAH. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí, qual vem a diferença? A diferença está, primeiro, que o transtorno disruptivo de desregulação do humor é um transtorno depressivo, ele está classificado no DSM-4 como um transtorno depressivo, de depressão, né? Sim. Com componentes de humor severo, ou seja, aquele momento que a gente fica nervoso, né? A gente tá bravio, irascível. Sim. E já o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é do neurodesenvolvimento, primeira coisa que a gente já vai observando ali, né? Um neuropsicólogo vai trabalhar isso daí, ele não é um transtorno depressivo, e o outro é um transtorno depressivo. O contraste que nós vemos ali é que, enquanto ele exibe irritabilidade e raiva persistente em relação a isso, e pareça ser comum com o outro, né? O outro, no caso do TDAH, ele não exibe irritabilidade ou raiva persistente igual o outro do TDAH, né? Que é a desregulação do humor, que ser uma questão comum do sintoma irascível. Em segundo lugar, é que a pessoa que tem o transtorno do déficit de desregulação do humor, ele explode, o temperamento é recorrente, severo, o que nós não vemos, o que é diferente, né, no TDAH, né? Embora pareça naquele momento, mas você vai ver a intensidade. Primeiro detalhe, a intensidade é diferente de um para o outro. Sim. Né? E isso seria no caso segundo. Primeiro, então, seria que um é transtorno depressivo, que é o de desregulação do humor, fala só o final, né? Sim. Desregulação do humor, e o outro é hiperatividade e déficit de atenção. Ele parece a pessoa mais desligada, mas ao mesmo tempo ele é muito ativo, né? Então são desses dois, são as primeiras coisas que deve se observar. Um é transtorno do neurodesenvolvimento e o outro é um transtorno que foi classificado como depressivo. E aí a gente vê assim, olha, a gente está falando de crianças que a partir do DSM-5 vai falar de 6, não pode ser menos de 6, é de 6 até os 17 anos, aproximando 18, não pode ser além, e outros estudos se fazem antes, vai já se observando a criança, porque tem aquela faixa etária, cada mudança, cada aprendizado que a criança tem, né? Então a gente vê aquelas explosões de temperamento. Já viu aquela criança que destrói todo o brinquedo, né? Ele explode, joga tudo. Então, assim, é diferente do que tem hiperatividade e atenção. Ele vai destruindo várias coisas. Então, a gente vai observando isso. E o transtorno desafiador opositivo, ou transtorno opositivo desafiador, é um transtorno do comportamento.
ele é um transtorno perturbador, né? Chamado de transtorno de comportamento perturbador. E a característica dele também são ações de oposição, desafio e às vezes são hostis dirigidas a outras pessoas. Então a gente observa que nessa questão desse transtorno do TOD tem crianças e vai até a idade adulta, aquela pessoa que não consegue respeitar limites, né? Ela desafia e ela se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco também. Então, tem característica parecida com o transtorno de desregulação do humor? Tem algumas características, surge na infância, é caracterizado por um humor irritável também, quando você vê o transtorno opositor desafiador, às vezes aparece acesso de raiva, então vai se observando. Mas as características do opositor desafiador, né? A diferença são nas persistências. Crianças com distúrbio desse jeito geralmente apresentam sintomas por meses ou anos, né? E também concorre, né? Apresenta ali com os sintomas com a frequência dele, a questão da frequência. Então, quase todas as crianças que têm o transtorno déficit de humor e desregulação do humor, ele pode ter característica do opositor. Qual a diferença dele, então? Algumas coisas semelhantes e o que vai ser diferente? No transtorno de opositor desafiador, foi cerca de 15% num dos estudos que as crianças tinham, eles tendem a atender ao critério diagnóstico do TDDH, né? Mas nem sempre. Mas é uma forma, o que eles vão falar é o seguinte, que o TDDH, o transtorno disruptivo de regulação do humor, seria uma parte, vamos dizer aqui, seria a parte mais severa depois do transtorno. Ele começa com o transtorno, ele tem as partes do transtorno do opositor desafiador, mas depois fica mais severo, né, na vida deles, a ponto de chegar à depressão. Então, o que eles vão observar quando está fazendo e é uma das classificações diagnósticas que o DSM-5 coloca, que as crianças que são diagnosticadas com os dois, tá difícil de perceber que ele tem transtorno opositor desafiador, mas também o de desregulação do humor. Então não coloca os dois, coloca o TDDH, só um sofre o distúrbio, que seria o mais sério dele. Mas quais as diferenças? Nós falamos as características. Olha a diferença de o transtorno do comportamento perturbado, né, que é o transtorno opositor desafiador, ele não é só um transtorno de humor, né? Então a gente vai observar que eles podem estar irritados, essas crianças, mas ter acesso de raiva, mas só que o que salienta dele é a desobediência, né? O desafio, às vezes ignoram os pais, recusam fazer tarefas domésticas, né? Age de maneira rancorosa ou ressentida. Primeira coisa, o transtorno opositor desafiador. E aí eles direcionam essa oposição, né? Aí que vem o momento importante, né? Porque assim, ele pode ser hostil com a mãe, desafiar a mãe, não querer, mas com o pai não, já trata de forma mais branda. Entendi. Não por medo, mas às vezes por afinidade. Entendi. Ou desafia o pai, não quer saber do pai, briga tudo que ele fizer, mas a mãe não, ele já faz diferente. Já o que tem o transtorno da desregulação do humor, não tem esse limite, já vai direto, é qualquer um. E aí você vai ser observado, olha, em casa, que é no relacionamento da família, lá na escola, então tem onde acontece, ele vai ser igual, vai acontecer isso em vários lugares, o transtorno de desregulação do humor. Já o opositor desafiador, ele pode ser mais maleável, e por isso que eles vão achando que o outro, o TDDH, já é uma parte mais severa daquele transtorno de comportamento, né? Então, nós vemos essa diferença aí. E, por último, em terceiro, né? A gente vai observar que a diferença é a duração da severidade, né, dos surtos. Ou seja, enquanto uma criança que tem um transtorno
opositor desafiador pode ignorar solicitações dos pais ou recusar, que não vai fazer, fica ali duro, né? O menino que é obstinado ali, não obedece às ordens. Uma criança com TDAH pode gritar ou bater nos seus pais para expressar sua raiva, né? Ele não faz só aquela birra, ele vai, aí bate e aí tem aquela explosão de raiva, geralmente surgem devido a pouca provocação e dura por muito mais tempo do que se é esperado normalmente. Então, esse é o contraste do outro. Ele desafia, ele faz, ele briga, mas aí chora, faz aquela birra toda lá, aquela briga ali, mas ele não vai ser aquele que vai só destruir, né? Já o TDAH, ele pode ser agressivo e aí vai acontecendo isso com a criança. Então, crianças com esse TDAH, eles apresentam resultados de desenvolvimento também diferentes dos jovens com o transtorno opositor desafiador. Enquanto o opositor desafiador, ele corre o risco de desenvolver problemas de condutas, o que tem um transtorno de desregulação do humor, né? Ele tem um risco maior de ter problemas de ansiedade, depressão no final da sua infância e na adolescência. Então, assim, isso nós ao olharmos esses dois, né? Tanto ele quanto o transtorno desafiador, o opositor desafiador, quanto o que tem o TDAH. Então, assim, repare que todos eles vão aparecer irritabilidade, vão aparecer a questão de ser irascível, às vezes um pouco agressivo, só que vai mudando o que? Na severidade, o tempo que ele fica ali assim, e às vezes a questão da agressividade que tem entre eles, né? São esses daí. E ainda tem o porquê que aconteceu nessa questão desse diagnóstico novo, porque antes, lembra que eu falei que ou eles diagnosticavam com transtorno déficit de atenção e hiperatividade ou transtorno bipolar. E na ocasião acontecia essa questão do transtorno bipolar. Aí entra, né? Esse seria o último dos contrastes quando a gente vai observando, né? Quando eles vão falar sobre a questão desse transtorno da bipolaridade, né? Que é importante estar atento também, porque nem todos no final desenvolviam a mesma coisa. Por exemplo, a diferença as principais diferenças do transtorno da desregulação do humor, né? Disruptivo da desregulação do humor para o bipolar é que a irritabilidade e as explosões de raiva associadas ao TDAH não são episódicas, e os sintomas do TDAH são crônicos e exibidos constantemente, quase que diariamente. E já o transtorno bipolar, ele é caracterizado por episódios maníacos ou hipomaníacos. E mais tarde, em um outro momento, vamos estar falando sobre a diferença, o que é essa mania e a hipomania, né? E a hipomania é menos do que o maníaco ali. E aí os distintos, que geralmente, né, no caso, esses episódios distintos, duram alguns dias ou algumas semanas, no máximo, em que os pais devem ser capazes de diferenciar o humor e o comportamento típicos dos seus filhos entre os episódios. Então, o que vai mostrando esse diagnóstico para eles do transtorno bipolar para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem mais outras questões também que vão mostrando, mas principalmente a questão da mania, às vezes de alguns surtos são diferentes, e aí eles vão trabalhando isso. Então, lá na década de 90, lembrando ali, recapitulando um pouquinho, o que eles faziam? Diagnosticavam lá, ou essa criança era bipolar, e a criança tem o bipolar 1, bipolar 2, né? Conforme a questão da mania, e muitas vezes eles têm os surtos auditivos e visuais, o bipolar. Já o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, a criança tem a irritabilidade, sim, muitas vezes, porque se cobra muito, né? E aí ela acaba tendo um pequeno acesso de raiva, mas ela é um transtorno do neurodesenvolvimento. E o transtorno disruptivo de desregulação do humor é um transtorno depressivo, né? Que já classificado. Tudo deles nós vamos observar. Partiram as pesquisas, resumindo aqui, de observar aquela criança
que na idade dela começou a brigar, diferente das demais, quebra os brinquedos e bate no pai, bate na mãe, e aí aquela mãe já não sabe o que fazer, né? E fica aquela questão, né? O vizinho, o outro que tá lá, se fosse meu filho, ia dar uma coça nele, e não sabe o que tá acontecendo, o que aquela mãe passa, porque acontece, não é só ali na frente das pessoas, pode estar acontecendo em casa, e geralmente um dos diagnósticos vai ser isso. Qual é a frequência? Como que acontece? Aí, é em casa, não tem lugar, tudo isso agora acontece em casa, acontece, às vezes eu tô no ônibus, às vezes eu tô na escola, é com os amiguinhos dele, é com os pais, então foi aonde começaram os estudos em relação a isso, né? Entendi. Bom, dito isso, aliás, só deixar claro, galera que tá aí nos acompanhando, quem tá chegando agora, né? Você que chegou aí, esse momento de explicar os contrastes, o que diferencia, de repente tenha ficado um pouco confuso para você, mas esse material vai ficar disponível no site da 316 para você baixar, depois ouvir com tranquilidade, saber separar certinho, né? E também no nosso YouTube. Então fiquem tranquilos que depois a gente vai disponibilizar esse material para você. Antes da próxima pergunta, doutor Ignaldo, eu quero só registrar aqui o comentário da Larissa. Só não pode citar o nome. Se for só comentário, pode ser. Se for pergunta, não pode ter o nome, não. Não, mas Nós fizemos. Ela nem pediu assim, não. Mas enfim, ela falou que tem aqui, ela é lá de Marilândia, né? E ela disse que tem um filho, né? De 7 anos. E ela colocou o seguinte: meu filho tem isso aí, tem 7 anos, tá devagar, aprendendo agora, por causa do medicamento. Ele fez acompanhamento com o neurologista. Às vezes ele tá tranquilo, mas às vezes ele fica muito agressivo com amigos ou irmãos dele. A professora dele falou que tem vez que ele aprende e depois esquece, né? Tudo que aprendeu, despenca no aprendizado, e ela acha que ele tem algo mais. E também ela fala que ele não para um só segundo. Então, essa mãe aqui, ela tá desconfiando que o filho dela de 7 anos tem esse transtorno que a gente tá falando aqui, né? O transtorno disruptivo da desregulação do humor. Pode-se bater esse martelo, o doutor Ignaldo? A gente nunca bate o martelo, mas a possibilidade é muito grande, né? Então, o que acontece? Até mesmo que a gente observa que, como é um estudo mais recente, mais novo, não tem muito material, então é um acompanhamento. Entendi. É aquilo que nós falamos, assim, muito obrigado pela essa mãe que está contribuindo aí conosco, e é justamente isso, a gente vê, quando estava falando ali, é tão próximo, né? Porque a gente falando, mostrando essas características e as diferenças, a primeiro momento é difícil de compreender mesmo, Nayan. Né? Primeiro momento é assim, você vai olhando, você vai, qual que é? Déficit de atenção, porque olha só nesse caso, e obrigado pela contribuição dessa mãe, que a gente vai usar ele como exemplo aqui, né? Por exemplo, nesse caso, ele tem uma hiperatividade e tem uma questão no caso, fala só, ele aprende, mas depois despenca, parece que não aprendeu. Não é que ele não tenha aprendido, mas ele tem uma atenção, ele está conseguindo aprender, né? Tem uma hiperatividade? Tem, mas ele está desatento, né? Então é onde vão os estudos, e realmente pode se avaliar, e aí, como assim, um especialista vai trabalhar com mais tempo com ele, que não é algo tão rápido, né? E consegue ajudar, justamente porque qual a vantagem de se saber o diagnóstico? Não é só para poder justificar, que a gente tem um outro detalhe também, né? Muitas vezes a pessoa quer o diagnóstico para utilizar em alguma outra vantagem, né? Entendi. Não é o caso dessa mãe, mas nós estamos falando assim, que a gente busca o diagnóstico, e a vantagem de ter um diagnóstico precisa para ajudar, por exemplo, essa criança a conseguir guardar mais, se concentrar mais e conseguiu ter um desenvolvimento diferente, ou alcançar e acompanhar os demais, né? As demais crianças. A gente vê isso, porque a gente está falando de criança, mas lembrando, a faixa vai até antes dos 18 anos. Entendi. Então, até 17 anos tem aquele jovem que fala assim, cara, eu não consigo aprender. O sonho de muitos jovens é ir para uma faculdade, e às vezes ele tem essa dificuldade e fala, eu não estou conseguindo, e aí
tendo um bom diagnóstico, sendo bem acompanhado, ele vai conseguir trabalhar técnicas na psicoterapia, no acompanhamento para alcançar os objetivos dele, e os pais também, né? Entendi. Bom, tem também aqui uma outra mãe que fala o seguinte, ela disse aqui: minha filha tem 18 anos, faz terapia com a psicóloga há 1 ano. A psicóloga mandou fazer uma avaliação com um neuropsicólogo. Queria saber se tem essa avaliação no SUS, porque é muito caro. Neuropsicólogo, ou melhor, ela colocou assim, ou é melhor passar no psiquiatra logo. O problema dela é falta de atenção na escola. E aí? Tem esse atendimento no SUS? Como é que é caro isso? Melhor ir pro psiquiatra logo? O que o senhor diz? Olha, eu não tenho essa informação que tem. Eu sei que o SUS ele tem vários, porque muda de região para região, né? Uhum. Então, assim, você vai encontrar muitas regiões, muitos locais, você encontra bons profissionais, especialistas. Então, eu creio que tenha no SUS, sim. Eu não sei como que é vaga para conseguir. Na região dela, né? Na região dela. É bom ela se informar, trabalhar isso daí. A questão, quando o psicólogo pede essa avaliação, é até para poder saber, assim, qual nível que tá, qual é a dificuldade de aprendizagem, né? O que pode auxiliar mais, se tem mais alguma coisa nesse momento. Se vai ao psiquiatra, o psiquiatra pode pedir também, né? Qual a diferença? Vamos lembrar. Qual a diferença do psiquiatra para o psicólogo? O psiquiatra, ele trabalha com a parte medicamentosa, ele pode auxiliar. Por exemplo, tem pessoas que estão em surto e precisam de tomar ansiolíticos, precisam tomar antipsicóticos, e isso não é o psicólogo que vai trazer, a gente acompanha, a gente trabalha junto com o psiquiatra e ele traz, porque às vezes a desregulação do humor, ele vai chegar dependendo do estágio, ele tem que tomar um antipsicótico, ele tem que tomar um antidepressivo, ele tem que tomar, né, o que nós falamos que classificado como um problema depressivo. E aí a dica procure sim, se possível procure no SUS, na rede SUS se consegue um especialista, pegue mais informações, mas o que vai fazer é ajudar sua filha a poder não só ter um rótulo, né? Porque a gente fala de rótulo, eu sempre brigo a questão do rótulo, que você pegar, eu tenho isso daqui, às vezes a gente encontra, né? A pessoa chega pra gente, ela fala pra gente o que ela já tem, eu sou bipolar. E aí eu pergunto, e aí? Tá, você é bipolar, tudo bem, qual é o momento que você tá vivendo, o que tá acontecendo, porque quando você trabalha já mais com adulto, né? Parece que alguns chegam assim já pra te intimidar, né? Porque sabe que ele vai ter alteração de humor em qualquer momento. Então, vamos conversar qual é o problema, qual é a dificuldade. E tem pessoas que saem realmente, às vezes aborrecidas, e depois voltam e começam a observar, não, me perdoa, foi aquele momento difícil. Então, a vantagem do diagnóstico é justamente para poder ser mais assertivo no acompanhamento e no tratamento. Entendi. Uma outra ouvinte fala assim: tô aqui ouvindo vocês, o doutor Aguinaldo é uma bênção, eu tenho um sobrinho que vejo esse transtorno do humor, tudo ele fica com raiva, aí na família dele tem todo o cuidado como lidar, tem um probleminha no coração também, já fez cirurgia e por isso tem muito cuidado, às vezes acho que ele sabe disso, que os pais e irmãos fazem toda a vontade dele. Esse aqui ainda tem um problema a mais, né, que tem um problema no coração, mais complexo, né, pastor? Pois ele foi diagnosticado, ele foi tratado, tá cuidando da saúde. Muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado para não ficar nas mãos, né, daquele que está usando da sua enfermidade, do seu problema, do diagnóstico que tem para tirar vantagens. Às vezes a gente sem perceber, mas pessoal, eu não posso ficar emocionado, porque vocês têm que fazer tudo que eu quero, né? Isso aí. Mas aí o que precisa se observar é quais são os limites, o que é confortável, como que é lidar com isso, né? E como que as pessoas que estão à volta estão vivenciando isso, porque também tem aquele detalhe que a gente sempre fala aqui, né? A pessoa que, quando você tem uma pessoa enferma dentro de casa, você também adoece, você tem que tomar cuidado, então assim, se cuida, pesquisa, observe, procura os médicos, olha o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, você já sabe. Né? Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre isso, né? Como conviver com essas pessoas, né? Sim.
Mas eu queria que o senhor entrasse no assunto dos sintomas, doutor Aguinaldo. Porque, o senhor falou muito sobre a questão dos contrastes, diferenças, falou sobre os vários TDs aí. Desse específico, né? O transtorno disruptivo da desregulação do humor. Quais são esses sintomas? Até mesmo, eu disse lá no início, né? De repente a pessoa tem alguém em casa, uma criança ou alguém do seu contexto que tem, mas ela não descobriu porque não sabe quais são os sintomas, né? Exatos desse transtorno. Quais são os sintomas desse transtorno específico, doutor Aguinaldo? Então, os sintomas específicos você vai observar, agora a gente vai falando ali, e muito bom se a gente ter a participação dos ouvintes, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas será que é isso? Não. Ou não, né? Mas tem ali, é parecido, mas vai para avaliação. Então, olha só, como nós falamos ali, especificamente desse transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é classificado como na área da depressão, né? Também. Sim. Olha, acessos de raiva intensa, aquela criança ali, ela tem aqueles surtos, né? Que grita, dá empurrão, bate, destrói propriedade, ou seja, destrói os brinquedinhos que ela tem lá e se deixar quebra mais alguma coisa, né? A gente vê, é muito bonito quando o pessoal vê assim, gosta de ver em filme ele descarregar as raivas ali, que sai derrubando tudo que tem na mesa, né? Mas ter isso dentro de casa não é nada fácil, não. É verdade. Então, acesso de raiva intenso e recorrente, surtos que ocorrem em média 3 vezes por semana. Então, olha só, não é aquele momentinho que aconteceu e acabou, não, mas está sendo frequente. Já assim, olha, pelo menos quando a gente vai fazer aquela anamnese, quando está fazendo os testes, tá vendo que aquela criança, ela tem assim, pelo menos acontece mais vezes, mais de 3 vezes na semana, ela tem esses ataques durante a semana, às vezes vai uma semana seguida acontecendo isso, né? Então ela tem esse surto, a gente chama de surto esse momento que está acontecendo e aí precisa de ir para o diagnóstico, né? Aí as questões desproporcionais, né? Ela, além de ficar irritada, né? Quando, por exemplo, não é só quando não ganha um brinquedo, ela quer um brinquedo que ela não tem, aí ela reage com agressão física, ela, se for já não só uma criança, um adulto, um jovem, né? Agressões verbais, os surtos verbais, né? Excessivos, então são sintomas que você vai observar e você já vê a média, né? Peraí, não é uma crisezinha de raiva apenas, e não aconteceu só uma vez assim, esporadicamente, está vindo sequencial, e ele vai observando isso, né? Então são aquelas raivas inapropriadas, né? Tanto para a idade do jovem quanto da criança ali. Peraí, que tá acontecendo? Você já sabe que tem a criança que ela faz aquela raiva mesmo, a gente vai procurando olhar o desenvolvimento e aí tem esse momento que ela fica agitada, mas isso está passando do limite, né? A gente fala sempre isso, olha, já mais de 3 vezes tem acontecido, vai perguntar só quantas vezes tem acontecido isso com seu filho? Tá acontecendo durante essa semana, acho que só por uma vez que não aconteceu, e já é vários dias, durante os meses tem acontecendo. Esse humor dele, essa raiva, esse irritadiço aí, né? Uma irritação raivosa a gente não tem conseguido controlar. Então são a irritabilidade e a raiva entre os surtos, né? E esse outro detalhe aqui, como eu disse antes, o sintoma ele não vai acontecer, por exemplo, acontece em casa, mas não acontece na escola. Aí quando você olha lá, aconteceu em casa, aconteceu na escola, se ele tá brincando com os amiguinhos, eu não posso nem deixar brincar lá, porque ele não consegue socializar bem com os demais. E outro detalhe, não tem, se aconteceu, eles vão colocar assim bem, perguntando, por isso que a gente fala do estudo longitudinal, né? O tempo, né? Tem que pelo menos 12 meses estar acontecendo e não pode ter mais do que se durante esse período de 12 meses ele teve mais de 3 meses que estava tranquilo, então não é esse diagnóstico. Mas se olha, durante esse ano, doutor, tá conversando lá, durante esse ano, pelo que eu me lembre, ele só teve 1 mês, só que ele ficou um pouquinho mais tranquilo, então já encaixa no diagnóstico. Então é importante observar, porque vai trabalhando justamente isso, né? Então a prevalência é muito grande e pelo tempo, né? Que vão olhando. Pra você ter ideia, Nayan, tem um estudo lá que você vai pegando alguns artigos, né? E um estudo que ele vai sugerir que entre
0,8% e 3,3%, dependendo da aplicação daqui dos critérios de exclusão, né, que esse aqui serve e não, entre 3.200 participantes das idades de 2 a 17 anos, os critérios para o diagnóstico do TDDH tem um período superior a 3 meses, ou seja, por isso que já chega a 12 meses, olhando assim, olha, esse encaixa nesse detalhe. Ainda tem as causas também, né? Porque quando você vai olhando as causas lá do temperamento, né? Uns traços como mau humor, ansiedade, irritabilidade, mau comportamento, por isso que parece com TOD, né? Tem mau comportamento, aí outros fatores de risco que vão sendo associados a esse transtorno, o pouco apoio às vezes dos pais, a hostilidade ou o uso de substâncias por parte dos pais, conflitos familiares, problemas disciplinares na escola vão apresentando. Então, assim, da onde que surge, né? Às vezes você me pergunta assim, como é que surge isso daí, além dos sintomas? Não tem assim um diagnóstico, isso aqui acontece por isso, né? Então, os sintomas para receber o diagnóstico do transtorno disruptivo da desregulação do humor, a criança deve ter entre 6 e 18 anos. Além disso, o início dos sintomas não pode ocorrer após os 10 anos de idade. Por exemplo, os sintomas começaram depois dos 10 anos. Então, eles não vão classificar como TDDH. Mas, entre 6 anos, por isso que o outro estudo que nós falamos começou ali por volta de 2 anos, de 2 a 17 anos. Entendi. Então, tem que estar nessa faixa. Passou de 10 anos, aí já vai começar a trabalhar a questão do comportamento dele mesmo, que pode ser um TOD, pode ser um outro detalhe. Mas pegou aquela criança que começa 5, 6, 7 anos, que ela recebe um não, a gente fala assim, ela não sabe receber um não, né? Não pode receber um não. E o problema disso tudo é que temos muitos adultos que não conseguem lidar com o não, né? A gente brinca, a gente fala assim, o não você já tem, mas na realidade tem muitas pessoas que não conseguem lidar com limites, com frustrações. Então imagine a criança que ela já está passando, né, daquele do limite dela ali. Você vê ela com 7 anos, o que está acontecendo com essa criança é diferente, né? Não é só as questões do estudo, mas precisam se cuidar. Aí a gente vê assim, falando, né? A gente trabalhando assim, verbalmente, trazendo aqui, às vezes se torna um pouco difícil de observar, né? E outro detalhe que eu ia falar no começo aqui, que é interessante, às vezes os pais ficam angustiados, né? Porque não conseguem lidar, porque o nosso filho, né? Os nossos filhos são os melhores do mundo. Pode ter problema que a gente dá um jeito, né? A gente vai cuidar. E às vezes a gente está tão próximo e não consegue perceber. E aí os outros vão percebendo. Então por isso que muitas vezes vem a questão lá da escola, que ele fala, olha, seu filho não está aprendendo, o que está acontecendo, mas em casa ele é tão esperto, né? Mas lá ele não está conseguindo, então começa a observar. Então é importante estar olhando esse detalhe. Então os sintomas geralmente são esses, pode reparar. Muitos deles estão nos outros demais diagnósticos também. Entendi. Bom, 10h58, antes da próxima pergunta, mandar um grande abraço aqui para o meu querido amigo e colega aqui do rádio local, Micael Lima, um locutor que a gente tem na cidade, está ouvindo a programação, acabou de me mandar mensagem aqui, né? Eu tô te ouvindo na 316. Micael, um grande abraço para você, meu irmão. Obrigado pela sua audiência. Nós temos também muitas outras mensagens chegando pra gente aqui. Vai um abraço aí pro Micael também, da minha parte aí. Pronto, doutor Ignaldo mandando abraço pra você aqui, Micael. A minha querida Alessandra Lasma, Ana estão chegando aqui, tem a Girlene, tem a Sheila, né? Uma galera que tá mandando bom dia aqui e participando com a gente. É o seguinte. Bom dia aí pra Alessandra, pra turma toda ali e pro meu pessoal lá de Barra Mansa também, né? Tem uma turma lá em Barra Mansa. Só que eu também não posso deixar de mandar um abraço aqui, sim, né? Sabe pra quem? Pra quem, pro meu irmão Márcio aqui da Hope, juntamente com a esposa dele, e aí a família todinha, que o Senhor esteja abençoando toda a família. Eu falei que ainda ia falar o nome dela, mas hoje eu não vou falar ainda não. Mas beleza. Abraço para todo mundo que tá chegando. Muita gente sintonizando aqui, nesse momento a 316, doutor Ignaldo, gente de todo o Brasil, ó, tá? Tem gente chegando de São Paulo capital, Conceição
do Jacuípe na Bahia, Rio de Janeiro capital, Irecê na Bahia, Bom Jesus Lapa na Bahia também, Cajazeiras na Paraíba, Santana do Livramento no Rio Grande do Sul, Formosa em Goiás, Natal, Rio Grande do Norte. É um povo abençoado aí de todo o Brasil e fora do Brasil, doutor Aguinaldo. Tem gente, nos Estados Unidos agora, na França, na Finlândia e no Canadá, ouvindo a 316 neste exato momento. Muito obrigado pela audiência de todo mundo aí. Um abraço a todo esse povo maravilhoso aí. Isso aí. Querido pastor Aguinaldo e doutor, é o seguinte, a gente tem muita curiosidade para saber como lidar com essas pessoas que têm esse transtorno, né? Então, como é que é conviver com uma pessoa, né? Uma criança, um adolescente que tem o TDDH? Existem estratégias ou maneiras de lidar consigo, né? E com o outro? Como é que a gente se comporta nesse sentido, pastor? Isso, as estratégias primeiramente é o cuidado, é a atenção, estar presente, e a gente sempre vai estar falando sobre isso, né? Que a pessoa, ela tem um transtorno, ela tem aquelas partes que a gente parte de frente, né? Mas quando você começa a olhar que ele é uma pessoa que tem desafios para lidar, começar a observar assim, quais são os gatilhos que chegam, a gente chama de gatilho, o que é aquele momento em que a criança começa com acesso de raiva, né? Então, com antecedência você já começa a trabalhar isso. O que faz? Não é ter medo, não é ficar super protegendo, mas muitas vezes é sentar com aquela criança e observar assim, essa raiva toda aí me fez lembrar, a gente falando aqui, me fez lembrar lá de Jonas, né? Jonas, quando estava em Nínive ali, e que ele queria ver, né, quando o Senhor mandou ele pregar lá e que ia destruir a cidade, e o Senhor, ele não destrói a cidade, ele tem compaixão porque o povo se arrependeu. E aí Jonas tem um momento que ele tá debaixo daquela planta, e a planta depois nasce num dia e morre depois, ele quer morrer também. E a pergunta que o Senhor fez para ele, falou assim: é justo, né? É justificável esse seu desejo de querer morrer porque a planta nasceu, você não fez a planta nascer, e ela morreu num dia, ela nasce e morre, você que não criou nada, você acha que isso é normal? E aí ele vai falar que é. Então, se você sentar com uma criança, né, trazendo para cá, né, para a questão psicológica, para a questão do comportamento dessa criança, e ela começa tá tão nervosa ali, e você perguntar com ela se é justo, ela vai falar que ela tem mesmo a razão, mas você pode antecipar, você começa a conhecer o que faz aquela criança, o que faz ela perder a paciência, e ensiná-la também que ela precisa observar isso, porque na fase adulta o que nos protege é justamente isso, eu saber qual é o gatilho que me faz eu perder a paciência, eu ficar irascível e perder o controle. Então, o primeiro detalhe é criar um plano de antecedência ali, observando e agir antes de que essa criança, esse adolescente, ele comece a ter esse acesso de raiva. Segundo, é a segurança, né? Se essa criança tende a sair chutando, por exemplo, uma parede, vai quebrar o dedinho do pé, né? Mas já vi alguns que já fizeram isso, né? Então, assim, evitar ou onde ela esteja brincando, os objetos perigosos, cortantes e tudo, possam acabar sendo objeto que tire a segurança dessa criança, né? Então a gente aprende, a gente ensina, a gente trabalha, a gente vai cuidando, mas é manter a segurança também, é entender isso, né? Ensinar, né? Como eu estava falando antes ali, é ensinar a habilidade do enfrentamento, né? Então, por exemplo, a gente já viu isso até em filmes também, é muito legal quando a gente começa a ver filme, começa a perceber esses detalhes, né? Então a pessoa, por exemplo, ela vai começar ficando nervosa, ela percebeu e ela começa a recitar poesias, aprender isso. Hoje a gente quase não vê, né? Canções que ela gosta, começar a trabalhar aquilo que vai fazendo ela conseguir controlar aquele humor, né? Exercício de respiração, a gente vai ensinando no setting terapêutico, né? Que a pessoa pode trazer ali a sua consciência corporal, para que ela não venha a perder a paciência e se machucar muitas vezes, né? Aí assim conseguir controlar o excesso de raiva que está vindo naquele momento, tá? E incentivar a ter
comportamentos positivos, né? Lembra daquela parte de recompensa, a gente vê muito no cognitivo comportamental, né? Que a pessoa acertou, ela está indo bem, a gente vai e premia, a gente ajuda, a gente vai incentiva. Então, esses cuidados são importantes. Então, repare bem que, em se falando de criança, o cuidado dela vai partir do cuidador. Então, é muito importante esse cuidador também passar, quando leva o seu filho para um tratamento psicológico, ele tem um momento que ele vai conversar com o psicólogo. E é buscar essas técnicas. E aí, junto com o psicoterapeuta, descobrir assim, o que faz ele ficar mais irritado. Porque ele vai ficar em todos os ambientes mesmo, ele vai ser em casa, vai ser lá na escola, às vezes na rua. Se ele está com um coleguinha no meio de colegas e ele começa um enfrentamento, vai chegar machucado em casa, né? Não é que ele não vai brincar, mas é que pode começar a ensinar que ele precisa aprender os limites, e quando ele perceber que está acontecendo isso, então olha, sai fora, vem para casa, fica em casa, fica de longe. Então são as técnicas, porque tanto quem convive quanto onde ele está. A melhor forma de conviver é conhecer, se conhecer, ensiná-lo, incentivar, e quando acertar, né? Porque a gente vai acabar vendo só as partes difíceis, ele vai ficar brigando, mas quando acertar, elogia, né? Cuida ali, fala que bom você conseguiu, olha que maravilha. Legal. Bom, para a gente encerrar, né? Eu preciso liberar aqui o doutor Ignaldo. Tem alguns comentários que se eu fizesse um comentário rapidinho aqui sobre algumas participações que estão chegando. Tem um ouvinte que colocou assim, eu achei interessante, ela colocou, lembrando que o quanto antes tiver o diagnóstico, melhor na fase da faculdade, pois hoje as instituições de ensino superior são obrigadas a desenhar e aplicar metodologias ativas para que esse aluno tenha a sua graduação. Interessante que ela falou aqui, às vezes lá na frente que chega o resultado e fica um pouquinho mais difícil, né, doutor? E a gente vai observar o seguinte, nós somos acostumados nos primeiros anos do ensino fundamental, ensino médio, aquela presença do professor ali ensinando, né? Trabalhando direitinho, tirando as dúvidas. Aí quando ele vai para uma universidade, que ele vai começar agora ele tem que dar conta, né? Sim. E se ele tem um transtorno, um déficit de atenção, seja qual for o diagnóstico que ele tenha, ele vai ter muita dificuldade. E o problema dessa dificuldade é a autoaceitação. Então olha como uma coisa vai puxando a outra. Então, muito boa participação, e é isso mesmo, quanto antes a gente consegue, melhor é a gente poder lidar com as circunstâncias e descobrir os meios. Uma outra ouvinte está falando aqui, meu filho tem 8 anos, desde pequeno dormia pouco, chorava bastante. Hoje ele diz que não gosta de ficar parado, não usa os brinquedos, é excelente em matemática e outras matérias, porém em português já tem mais dificuldade. Não gosta de fazer as tarefas do dia a dia, dificuldade em ter rotina, não é agressivo, ele é inquieto, ele não fica sentado sem mexer com algo. Eu acho que esse aqui é um pouco diferente do que a gente tá falando, né? TDAH. Já tô entendendo as coisas, tá vendo? Já tô entendendo o negócio. Isso aí, a grosso modo, e aí observa justamente isso aí. Ele pode, você vê assim, tem pessoas, ele é muito prático, pelo que deu para entender. Ele consegue aprender fácil. Agora precisa ser estimulado. Sim. Então, aí que legal, é justamente isso aí, né? Quando você começa a detectar e ver o que pode ser, né? Lembrar que um diagnóstico não é para poder dizer, coitado, ele tem isso, ele vai sofrer, não. O que a gente pode fazer para que ele, da forma dele, ele possa crescer, ele possa desenvolver e se tornar um gerente de uma empresa, ou o que ele for, que ele quiser chegar no nível de estudo dele. Entendi. Bom, a querida Alessandra mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: bom dia, pastor Ignaldo, graça e paz. Minha pergunta é: quando a criança com TDAH em sala, quando não há uma profissional específica, um profissional específico para ficar com ele, como devemos tratar e quais seriam as alternativas para entender desenvolvimento progressivo de aprendizagem? Então, por isso, e foi muito bom, porque, por exemplo, nós temos os pedagogos, e geralmente a rede de ensino ela vai encaminhar, procurar um neuropsicopedagogo. Exato.
vai auxiliar, porque muitas vezes ela não vai poder ter na sala de aula, mas se começar a ter um horário para que ele possa ter um acompanhamento e começar a entender o funcionamento dele, como que ele funciona, ele vai aprender a lidar também com as circunstâncias e buscar ter uma forma de ter mais atenção, né? É aquela questão que a gente está conversando, eu lembro quando na infância, depois que você vai estudando, você vai aprendendo, né? Era isso que minha mãe falava, porque na minha infância, por exemplo, criança não poderia ficar perto de adulto conversando, e aí a minha mãe falava que era falta de educação. Mas tem criança que você vai observar, você tá ali conversando, tá falando qualquer coisa ali, e a criança tá brincando, a gente pensa que ela não tá prestando atenção, daqui a pouco ela reproduz aquilo que ela estava vivenciando ali, porque ela tá no ambiente e aprende. Então são técnicas que eles vão aprendendo, a gente vai ensinar e trabalhar para que possa ter o seu desenvolvimento. E cada pessoa, né, cada criança tem o seu tempo certo de desenvolver. E aí a gente tem que estimular. Espero que tenha atendido a Alessandra, um abraço para ela ali, né? Hoje de manhã já estava numa reunião de oração aí, né? É fantástico. Ela é muito ativa aqui com a gente. Nós temos aqui a nossa querida irmã Cirlande da CIB de Camaçari parabenizando pelo tema, né? Colocou-se muito importante, atenção com as nossas crianças. Tem também um abraço que a Selma Rema tá te mandando aqui, pastor. Selma Rema é da Tibi em Barra Mansa, aí no Rio de Janeiro. Isso, né? Uma benção, a irmã Selma e também a família ali. Falar nisso, a Selma tem um irmão que mora aqui com a gente, aqui em Brasília, né? Próximo da gente aí. Benção pura. Então, eu tava lá, pastoreei lá e aí, assim, aprendi muito com essa irmã do coração. Um abraço aí, irmã Selma. Legal, muito bem. Ela colocou abraço, o meu pastor e amigo Aguinaldo, e depois colocou abraços pra você também, Naim. Obrigado, Selma, muito obrigado. a Alessandra primeiro mandou bom dia aqui pro pastor Welber, depois eu falei bom dia, o Nayan, perdão. É isso, um abraço, Alessandra, Deus abençoe sua vida, obrigado por estar com a gente. Querido pastor Aguinaldo, a gente agradece muito pela sua participação aqui com a gente. Vou te liberar já 11h12. Quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre o que? Já tem o tema da próxima semana, pastor? Temos o tema da próxima semana, a gente vai falar sobre o transtorno depressivo maior, né? A gente vai trabalhar isso daí, esse tempo que a gente tem trabalhado, Nayan, os transtornos depressivos. Eu peguei, porque a gente tem falado muito de depressão, temos falado muito das angústias, e aí eu fiz uma sequência junto com o pastor Elber aqui. Maravilha. Da gente estar trabalhando. Então nós falamos já sobre hoje é o disruptivo da desregulação do humor, e semana que vem vamos falar do transtorno depressivo maior, e depois no próximo programa vai ser voltado mais para as mulheres, né? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Olha só, até isso também tem, né? Benção pura. A gente vai vai falar sobre esses. Mulherada já fica preparada aí, hein? Na outra semana, dia 16, né? Na quinta-feira, dia 16. Isso aí. Pronto. E aí, Nayan, muito bom estar contigo aqui. E esse bate-papo, e lembrando, né, a gente tá trazendo o tema para que haja um despertamento, porque precisam buscar o seu tratamento médico, procura o médico, procura o especialista, cuida da sua saúde, percebeu que tem alguma coisa assim que não está muito bem, está saindo fora do normal, procure ajuda, né? Aqui é só para poder dar aquele start e perceber, eu posso melhorar, não preciso ficar sofrendo tanto, né? Nas minhas emoções, nas minhas angústias. E um forte abraço aí pra você, que bom estar junto aí. Semana que vem vamos estar junto aí de novo. De novo, né? A gente vai estar aqui de novo. Isso aí. Pronto. E aí a gente vai falar do transtorno depressivo maior, e a gente vai dando todos eles, lembrando, tem tratamento, né? Tem formas de se cuidar. O importante é cuidar da saúde e viver bem. Isso Forte aí. abraço aí, um abraço para o povão desse mundo inteiro aí que está nos ouvindo nesse momento, e toda a rede 316. Isso aí. Lembrando, Nayan, sim, você falou o telefone da rádio aí, mas se quiserem entrar em contato comigo também, claro, né? Pode me mandar, o meu número do WhatsApp DDD 24 98824 2240. Esse é direto do meu WhatsApp. Se tiver alguma coisa que pudermos ajudar, estaremos à disposição. Vou repetir: 24 é DDD, telefone 98824 2240, já é o WhatsApp.
Com certeza eu não vou responder no mesmo momento, mas assim que é só identificar, te ouvir lá na rede 316, eu gostaria de saber se tem ajuda, o que a gente pode fazer, tá? E a gente está à disposição também para auxiliar como psicólogo na nossa área também. Ótimo. Obrigado mais uma vez, pastor Aguinaldo, que Deus te abençoe muito e até quinta-feira que vem, se o nosso Deus nos permitir. Até quinta-feira que vem, forte abraço. Abraço. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.